graça e a paz, amadas, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui fazendo esses vídeos a respeito da dança das sacerdotisas do final do ano. Cada sacerdotisa representou um país. Eu não tive um país, mas eu tive um mundo como um todo. O globo terrestre foi a minha representação. E eu vou falar um pouquinho a respeito dos países os quais o evangelho ainda não chegou, né? Então eu vou falar um pouquinho a respeito aqui da janela 1040, que para quem não sabe é a faixa que vai do oeste da África até a Ásia, subindo a partir da linha do Equador. Fica entre o grau 10 e 40 do mundo, formando um retângulo. Essa faixa ela atinge cerca de 62 países, são mais ou menos 3,2 bilhões de pessoas. São muitas pessoas que são de outras religiões, como o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Nessa janela 1040 é a área do mundo onde vive o maior número de povos não alcançados, como eu já tinha falado antes. O islamismo nessa região, ele atinge cerca de 1 bilhão de pessoas e o hinduísmo mais de 700 milhões de pessoas. A janela 1040 é conhecida como o cinturão de resistência. Nela se encontram as fortalezas de Satanás, pois 37 dos 50 países menos alcançados do mundo localizam-se nessa região. Nessa área estão 82% dos mais pobres do planeta. Bilhões de pessoas são vítimas das enfermidades, misérias e calamidades. Tem até uma estatística que fala que a cada 10 pobres no mundo, 8 se encontram nessa região do 1040. Lá tem as cidades de grande concentração urbana, como Tóquio, no Japão, Calcutá, que fica na Índia, Bagdá, que fica no Iraque, e Bangkok, que fica na Tailândia. São países muito pobres, tanto financeiramente quanto de Deus. Quer dizer que 8% dos missionários que chegam lá, eles trabalham nessa faixa. E se concentram os seguidores das maiores 3 religiões, como eu já tinha falado, que é o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então é uma parte do mundo onde necessita muito de Deus, de evangelização, porque lá predomina mesmo a miséria, as doenças, né? E até tem uma coisa muito interessante que eu estudando, eu estava lendo, que tem um povo lá que é da descendência de Noé, que lá em Gênesis é falado, que são os povos curdos, que são descendentes de Elão, filho de Sem, filho de Noé. A maioria se concentra no Iraque e na Turquia. Então a gente sabe que no Iraque e na Turquia tem muitas guerras, muitas guerras religiosas, as pessoas morrem e matam, dizendo-se em nome de Deus. E nós sabemos, né, que lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 18, diz que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. E se a gente for mais lá na frente um pouquinho, no versículo 20, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Então, aí ele continua aqui.
e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então quer dizer que Noé, por aquela fofoca que foi feita, né? Por aquela fofoca mesmo, né? Ele amaldiçoou a geração de Sem, né? Então a gente vê que é uma palavra que se cumpre ainda até os dias de hoje, porque no Iraque e na Turquia tem muitas guerras, é um país muito miserável, muito, né, de muitas coisas ruins. Então, falando aqui a respeito do ID, eu vou ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: Paulo, ele fala: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Amém? Então, aqui Paulo ele fala que ele cumpriu o ID de Deus, né, naqueles tempos, e que nós temos que cumprir esse ID também. Esse ID que está lá em Marcos 16:15, que diz, né, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, Paulo, ele cumpriu esse ID, e ele diz mais, que ele não cumpriu aonde já era falado de Deus. Ele cumpriu aonde não haviam falado de Deus. Então é esse ID que nós temos que cumprir, que temos que, né, ter as missões aí para evangelizar esses povos, para que toda criatura saiba que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele leva a salvação. Amém? Então era isso que eu tinha para falar. E amém, em nome de Jesus.